Olá, meu nome é Sabrina, eu sou formada em Direito, pós-graduada em Processo Civil e concurseira. E eu vou realizar uma revisão do Estatuto do Servidor Público de Lages, que vai ter concurso agora em outubro de 2023 e em novembro, né? E a banca organizadora desse concurso é a Banquiban. Ela realiza bastante concursos para município, então eu separei 16 questões que ela fez com base no Estatuto do Servidor Público de outros municípios, mas que a gente consegue resolver tranquilamente, como a gente vai ver, com base no Estatuto do Servidor Público de Lages, porque os estatutos dos servidores são muito similares, embora, claro, haja diferenças, mas na essência são parecidos. Então, eu separei essas questões para que a gente consiga fazer uma revisão a partir das questões. A importância de se fazer isso é que a gente consegue assimilar melhor o conteúdo, a gente consegue identificar quais são os assuntos pelo qual a banca tem uma maior preferência, e a gente também consegue identificar como aquela banca se comporta, como que ela cobra, né? Como é que ela faz a cobrança das suas questões. A revisão vai funcionar da seguinte forma: eu trouxe, com base em cada questão, os artigos que são pertinentes àquela questão. Então, a gente já faz uma revisão com base em vários artigos, e aí, com base nessa pequena revisão, a gente volta para a questão e a gente entende o porquê da resposta da questão. Então, vocês vão ver que todas as questões estão respondidas, porque o propósito não é responder a questão, mas é estudar a partir da questão, fazer uma revisão a partir da questão. Então, vamos começar com a primeira questão que vocês vão ver que, inclusive, foi feita para o município de Lages. Então, eu separei aqui umas 3 questões, e aí nós vamos primeiramente ver os artigos e, posteriormente, a gente retorna para a questão, para entender a questão. Ok? Vamos lá. Aliás, antes de a gente começar, né, a ler os artigos para a gente resolver as 3 primeiras questões que eu trouxe aqui, já vamos fazer um link com a lei orgânica do município de Lages, que vai ter um artigo que ela vai informar, que ela vai tratar, né, sobre as matérias que devem ser tratadas por meio de lei complementar. E o Estatuto do Servidor Público é uma dessas matérias. Então, lembrando que o Estatuto do Servidor Público ele é uma lei complementar. O examinador ele poderia trazer uma alternativa falando que o Estatuto do Servidor Público é uma lei ordinária. E seria, né, uma alternativa incorreta. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor Público é uma lei complementar. Então, dando uma dica, né, já deem uma atenção para os assuntos lá na lei orgânica que eles devem ser tratados por meio de lei complementar. Porque isso é algo importante. É uma possibilidade de assunto que pode vir a ser cobrado na prova. Então, vamos iniciar agora com a leitura de alguns artigos e depois eu retorno para essas 3 questões que eu separei. Vamos começar pelo artigo 7º do Estatuto do Servidor Público. O artigo 7º, ele vai falar o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, a investidura num cargo público, ele ocorre com a posse. Ele poderia falar que a investidura no cargo público ocorre com a nomeação, né? Seria uma alternativa errada. Então, já vamos se atentar. Uma dica que eu posso dar é todos esses artigos que eu trouxe aqui, que eles estão grifados em azul, é porque eles foram cobrados em alguma questão da IBAN para algum outro município. Então, são assuntos importantes, porque são assuntos que ela já cobrou em outro município, ou seja, ela tem uma preferência por esse assunto. Existe sim a possibilidade de ela cobrar na prova de Lages. Então, uma dica que eu dou é grifem. Todos os artigos que caíram já em alguma prova da IBAN, grifem para quê? Na hora que vocês forem ler o estatuto ou ler qualquer outra lei, vocês acabam dando uma atenção redobrada para aquele assunto. O cérebro acaba assimilando aquele assunto de uma forma diferente, porque a gente acaba dando uma atenção maior para ele. Então, é muito importante. O artigo 8º, ele vai falar que são formas de provimento. Então, como é que eu vou prover um cargo, né? Provimento vem de prover. Então, são formas de conceder um cargo a alguém. Então, a primeira delas é a nomeação, que é a forma de ingressar no serviço público, né? E as outras formas a pessoa já está no serviço público. Então, através da promoção, da readaptação, da reversão, do aproveitamento, da recondução e da reintegração. Aqui, se ajudar o cérebro a fazer uma assimilação melhor, né, a tentar gravar isso aqui, porque a gente tem que acabar decorando realmente, tentar fazer o link de que são 4 porque vai ser a readaptação, a reversão, a recondução e a reintegração.
E, fora eles, a nomeação, promoção e aproveitamento. Então, todas esses 7 incisos vão trazer as formas de provimento no cargo público. O artigo 14, ele vai falar que a posse é a investidura em cargo público, na qual o nomeado ele manifesta pessoal e expressamente a sua vontade de aceitar a nomeação e iniciar o exercício das respectivas funções. Então, a posse é uma forma de você falar para o ente público: eu aceito esse cargo que você está me concedendo, que você está me provendo através da nomeação, né? Então, a nomeação é quando o ente público, ele concede, ele provém um cargo a alguém. E a posse é quando essa pessoa que foi nomeada, ela aceita esse cargo. O artigo 15. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Então, a posse, ela só vai ocorrer nos casos de provimento por nomeação. Ó, lembra que a gente tem 7 formas de provimento, mas a posse, ela só ocorre nos casos de nomeação, que é o primeiro inciso aqui. Então, a posse, ela só vai ocorrer nos casos de provimento por nomeação. Artigo 8º. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados do ato de nomeação, prorrogável por igual período a requerimento do nomeado. Então, posse, 15 dias. Gravem, alguns municípios trazem esse prazo em 30 dias, por exemplo. Nem todos os municípios trazem esse prazo de 15 dias. Assim como o prazo de entrar em exercício, que a gente vai ler no artigo 21, que em Lages é de 5 dias, em outros municípios é de 15, por exemplo. Então, são prazos importantes de a gente gravar, porque muda de município para município, e o examinador gosta de cobrar essas diferenças, porque às vezes pessoas que estudam para mais, né, de um município, acabam confundindo esses prazos. O parágrafo 2º do artigo 18, ele vai falar que a posse, se não se verificar nos prazos estabelecidos, o chefe do Poder Executivo tornará sem efeito a nomeação. Então, se a pessoa ela não toma posse, essa nomeação é tornada sem efeito. Então, gravem isso. Se a pessoa ela não toma posse, a nomeação ela é tornada sem efeito. E declarará extinto o direito do nomeado, publicando a decisão no mesmo órgão onde foi publicada a nomeação. Agora, vejam a diferença para o artigo 21. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo único. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no CAPT. Então, a observação aqui, até que eu ressaltei, é que quando o indivíduo ele não toma posse no prazo de 15 dias, o ato que nomeou ele é tornado sem efeito. Agora, quando ele toma posse, mas ele não entra em exercício, é o que vai falar o parágrafo único do artigo 21, se ele tomou posse, mas ele não entra em exercício em 5 dias, nesse caso ele é exonerado. Então, essa diferença é bem primordial e passível de ser uma cobrança em prova. Vamos olhar, então, os exercícios que eu trouxe, que eu separei aqui. São 3 exercícios com base nesses artigos que a gente acabou de ler. A primeira questão vai falar o seguinte. Inclusive, a primeira questão, ela foi feita para o município de Lages, com base no Estatuto do Servidor Público de Lages, que também foi um concurso de 2021 que a Banquiban fez. Então, é uma questão muito importante que é feita exatamente no Estatuto, com base no Estatuto de Lages. Vamos lá. É a investidura em cargo público. Ele vai criar a definição aqui do que ele está trazendo para a gente. Então, qual é a definição do que traz? Que é a investidura em cargo público, na qual o nomeado ele manifesta pessoal e expressamente a sua vontade de aceitar a nomeação e iniciar o exercício das respectivas funções. Ocorre no prazo de 15 dias, contados da data do ato da nomeação, prorrogável por igual período a requerimento do nomeado. Isso aqui a gente leu, né? É a definição de posse. A posse é o quê? É a investidura em um cargo público, na qual o nomeado ele vai manifestar pessoal e expressamente a sua vontade de aceitar a nomeação e iniciar o exercício das respectivas funções. Ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da data do ato de nomeação, prorrogável por igual período a requerimento do nomeado. Então, conforme a gente leu nos artigos, essa definição é a definição de posse. Próxima questão.
considerando as regras incertas no Estatuto do Funcionário Público de Santo André, a posse do candidato aprovado em concurso público deve ocorrer no prazo de, pra gente, é 15 dias. Então, vamos adaptar. Lá em Santo André, é 30 dias, mas pra gente, a posse, ela ocorre no prazo de 15 dias. Então, 15 dias contados da publicação do ato de provimento, né? É do provimento da nomeação que vai contar a data para a posse. Então, aqui, no artigo 15, ele vai falar isso, né? Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Então, ocorreu o provimento, aí nesse caso por nomeação, então ocorre a posse. Então, é exatamente esse artigo que traz ali. Por quê? Porque a posse só ocorre nos casos de provimento por nomeação. E aí, o que ele fala aqui pra gente na questão, que é a posse do candidato aprovado em concurso deve ocorrer pra gente em 15 dias, contados da publicação do ato de provimento. A próxima questão, ela diz que, de acordo com o Estatuto do Servidor do município de Otacílio Costa, o ato pelo qual o cargo efetivo de classe inicial de carreira é atribuído a uma pessoa vai se denominar nomeação, né? Então, eu nomeio uma pessoa para que ela ingresse no cargo efetivo de classe inicial de uma carreira. É através da nomeação que uma pessoa ela ingressa no serviço público, né? Aqui até como eu comentei, as questões aqui de provimento, a única forma de ingressar no serviço público, porque a pessoa ela não está ainda, é através da nomeação. As outras formas, ela já está no serviço público, né? Então, no provimento por nomeação é quando ela ingressa no serviço público. Então, ela é nomeada e aí sim ela toma posse, ingressa no serviço público e em 5 dias ela entra em exercício. Vamos agora para as próximas questões. A próxima questão é a questão de número 4. Vamos ler primeiramente os artigos, depois a gente retorna para a questão. Então, o artigo 3º do Estatuto, já grife aí, né, na sua legislação, que é um artigo importante, ele vai falar que o cargo público ele é um conjunto de competência e responsabilidade, previsto no quadro de pessoal do município de Lages e atribuído ao seu titular. Parágrafo 1º. Os cargos públicos são criados por lei em número certo, com denominação, descrição, atribuição e vencimento próprio, pago pelo erário para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, cargo público diz respeito tanto ao caráter efetivo quanto ao caráter em comissão. Parágrafo 2º. Agora ele vai definir o que é cargo efetivo e o que é cargo em comissão. Cargo efetivo são os de provimento em caráter permanente. Cargo em comissão são os declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3º. Agora ele vai definir o que é função de confiança. Função de confiança é criado por lei, tá? É criado por lei. Aqui ele poderia trocar essa palavra e falar que é autorizado por lei. Então, na literalidade da lei, já estaria incorreto. Por quê? Porque é criado por lei. A lei cria essa função de confiança, destinando-se apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento, e são exercidas em caráter transitório exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Então, aqui também é outra informação extremamente importante, porque função de confiança ela é exercida apenas por servidor ocupante de cargo efetivo. Então, isso é muito importante. Se ele trocar aqui também e falar que pode ser em cargo comissionado, já torna a questão incorreta. Então, vamos retornar agora para a questão e a gente vê o que ele vai perguntar para a gente. Então, o enunciado vai falar que é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor criado por lei em número certo, com denominação própria e pagos pelos cofres públicos para o provimento efetivo ou em comissão. Então, de acordo com o Estatuto, o enunciado apresenta a definição de cargo público, né? Porque cargo público é exatamente o que fala o parágrafo 1º, é a definição, ó, cargo público são criados por lei em número certo, com denominação, descrição, atribuição e vencimento próprio, pago pelo erário para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, aqui, o que ele trouxe no enunciado para a gente é exatamente a definição de cargo público. Vamos agora para a próxima questão. Vamos falar agora dos deveres e proibições do servidor público.
de Lages, né, o que está no estatuto. Eu separei aqui 5 questões, sendo que uma delas é inclusive daquele concurso que foi feito para engenheiro lá em 2021 para o município de Lages, e que a Banco também foi a banca organizadora do concurso. E essas 3 questões, vocês vão ver que a Banco ela gosta de misturar o que é dever do servidor e o que é uma proibição do servidor. Então, ela traz pedindo os deveres e aí fala que é dever o que é proibição, ou ela fala que é proibição o que na verdade é dever. Aqui fazendo um link lá com o estatuto, desculpa, com a lei orgânica do município, lá acontece a mesma coisa no que diz respeito às competências que são privativas do prefeito e as competências que são privativas da Câmara. Ela também troca. Ela fala que a competência é privativa do prefeito, quando na verdade é competência privativa da Câmara, ou ela fala que é competência privativa da Câmara, quando na verdade é competência privativa do prefeito. Então, assim como lá no estudo da lei orgânica, é extremamente importante assimilar essas duas diferenças do que é a competência do prefeito e o que é a competência da Câmara. Aqui é extremamente importante assimilar o que é dever e o que é proibição, porque são coisas que a Banco gosta e que ela troca realmente, porque o objetivo da banca, né, pessoal, é fazer com que o concurseiro, com que o examinando, erre a questão. Então, eles vão fazer essa troca justamente no intuito de fazer com que o concurseiro erre a questão. Então, vamos dar uma olhada rápida nos artigos e aí a gente volta para os exercícios para que a gente vá vendo exatamente o que é dever e o que é proibição. Quanto ao artigo 106, que vai falar dos deveres do servidor, na leitura, né, desses incisos, a gente vê que, na verdade, são coisas meio óbvias, né? É óbvio que o servidor, ele deve exercer a função dele com zelo, com eficiência, com dedicação, ele deve ser leal à instituição a qual ele está servindo, ele deve observar as normas legais e regulamentares, ele tem que cumprir a ordem do superior, exceto quando manifestamente ilegal, ele deve atender com presteza o público em geral, expedir certidão, deve atender às requisições da defesa da fazenda pública, ele deve levar a conhecimento da autoridade superior quando ele souber de alguma irregularidade, ele deve representar contra a ilegalidade, moralidade, omissão ou abuso de poder, ele deve zelar pela economia do material e conservação dos bens públicos, ele deve guardar sigilo sobre assunto da repartição, ele deve manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa, ele deve ser assíduo e pontual ao serviço, ele deve tratar com urbanidade as pessoas, ele tem que fazer pronta comunicação ao seu chefe imediato do motivo de não comparecer ao serviço, ele deve frequentar cursos planejados pela administração destinados à sua formação, atualização e aperfeiçoamento. Então, assim, o que é dever do servidor público? Acaba sendo meio intuitivo, acaba sendo meio óbvio, né? Mas a gente, claro, tem que fazer a leitura desse artigo 106 algumas vezes para que a gente consiga assimilar. Por quê? Porque às vezes a banca ela traz o que também é meio óbvio, o que parece que está certo, mas na verdade é a tal da casca de banana para fazer com que o concurseiro erre aquela questão. Porque o único intuito da banca, do examinador, é fazer com que o examinando erre a questão, né? Já o artigo 107, ele vai falar o que é proibido para o servidor. A gente vai ver que tem uma questão ali que fala até sobre embriaguez, que intuitivamente parece que é correto, né? Que um servidor, ele não chega embriagado no serviço. Mas a gente vai ver que não tem essa opção para a gente aqui no Estatuto de Lages. Então, assim, a gente tem que se prender realmente à literalidade do artigo, porque muitas vezes, realmente, o examinador, ele vai trazer algo que parece que está certo, que parece óbvio que é proibido que uma pessoa não chegue embriagada no serviço, né? Só que isso não consta aqui no nosso rol. Então a gente tem que ler algumas vezes para que a gente realmente consiga assimilar, praticamente decorar, né? O que está sendo trazido ali, porque a gente já sabe que a Banco ela tem uma preferência por fazer essa confusão entre o que é dever e o que é proibição do servidor. Ó, o inciso primeiro das proibições vai falar que é proibido se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização de chefe imediato, parece óbvio também, né? Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, então eu não posso tirar qualquer coisa da repartição, né? Recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de um documento, processo ou execução de serviço, é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, muito importante esse artigo, né?
Cometer, a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Imagina aqui, né, o marido manda a esposa fazer alguma coisa para ele do serviço, que não é. Imagina, é uma pessoa completamente estranha, né, a repartição. Então, é proibido fazer isso. Inciso 7, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso à autoridade pública e aos atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral, recusar injustificadamente a ser submetido a uma inspeção médica determinada pela autoridade competente, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra em detrimento de dignidade da função pública, atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública estadual, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parentes até segundo grau ou de cônjuge ou companheiro, receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, proceder de forma desidiosa, né, que é sem vontade. Já vi uma questão da Banco falando em falta de exação. Falta de exação é exatamente essa definição de sem vontade, tá? O próximo inciso fala em utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividade particular. Já vi a Banco cobrando esse inciso. Salvo engano, acho que foi na prova de Lages ali, inclusive de 2021 para engenheiro. A gente já vai dar uma olhada nisso. Exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Esse aqui também é importante. Também gostam de trazer. Então, gravem principalmente esses dois. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou de comércio e, nessa qualidade, transacionar com o poder público, exceto se a transação for precedida de licitação. Então, vamos retornar para as questões para que a gente consiga perceber qual foi a forma de cobrança da banca desses artigos. Então, a questão de número 5, ela vai falar que o Estatuto do Servidor Público de Santo André expressamente traz, né, uma série de proibições ao servidor, dentre as quais não se encontra. Essa questão, a gente não vai analisar ela, porque ela está muito específica para esse estatuto aqui de Santo André, e lá tem muitas coisas muito peculiares aqui. Ele fala de forma bem específica na questão da usura, que não traz ali para gente. Ele fala aqui da questão empregar em serviço público e particular, esse até daria para adaptar para nossa, né? Ele fala aqui, ó, do uso do álcool, que não traz ali, não é trazido pelo Estatuto de Lages. Então, não vamos resolver essa daqui porque ela está muito específica. Mas eu resolvi trazer ela aqui justamente para mostrar como a Banco gosta desse assunto de proibição e de dever. Então, ela cobrou expressamente os assuntos que dizem respeito à proibição do servidor. Tá? Vamos então para a nossa questão de número 6, e ela foi realizada justamente no concurso de Lages, né, de 2021, com base no Estatuto do Servidor Público. Ela vai trazer aqui na alternativa A, a gente vai ver que na verdade é um dever, guardar sigilo sobre o assunto da repartição, né? A gente até chegou já a verificar essa questão e realmente aqui, ó, é um dever do servidor guardar sigilo sobre o assunto da repartição. E aqui nessa questão, o que ele queria? Ele queria o que está errado. E realmente o que está errado aqui é guardar sigilo. Por quê? Guardar sigilo é um dever e não uma proibição. E ele traz aqui o que é proibição, exceto, né? Agora a gente vai ver que a B, a C e a D realmente são proibições, são vedações ao servidor público, que é utilizar pessoal ou recurso material da repartição em serviço ou atividade particular, exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho, esse aqui também a gente viu, né? Tá lá no final do artigo 107, tanto a questão da utilização dos recursos aqui, quanto exercer a atividade, né, em horário incompatível. E opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo e execução. Então, essas três alternativas realmente são proibições ao servidor, e a alternativa A, na verdade, ela é um dever do servidor. Então, ela é a nossa resposta aqui, porque aqui ele queria a exceção, né? A próxima questão é a questão de número 7, e ela vai falar justamente sobre deveres do servidor. Aqui a gente vai ver que a gente consegue responder essa questão, né? Mesmo tendo sido feita lá para o Estatuto do Servidor Público de Otacílio Costa. Então, o que é um dever do servidor aqui? Um dever do servidor representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
É um dever do servidor, no artigo 106, ser assíduo e pontual no serviço. E é também um dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Agora, olha o que ele traz na alternativa D, como a gente viu, recusar fé a documentos públicos. Recusar fé a documento público, na verdade, é uma proibição ao servidor. Eu estou proibida de recusar fé a um documento público. Então, é justamente aquilo que eu comentei. Eles gostam, né? Como a gente observou ali. Eles trocam, falam que é dever o que é proibição e falam que é proibição o que é dever. Então, o artigo 106 e artigo 107 são dois artigos extremamente importantes. Deem uma atenção maior para esses dois artigos. Vamos agora para a nossa próxima questão. A questão de número 8, ela vai falar sobre as licenças. Então, vamos ler o artigo 65 e depois voltamos para ela. O artigo 65, grifem na legislação de vocês, ele vai falar sobre as licenças. Quando que a licença ela vai ser concedida a um servidor? Então, ela vai ser concedida para tratamento de saúde, ela vai ser concedida por tratamento próprio, né, de saúde, e também para doença em pessoa da família, sendo que nessas duas opções, o servidor ele está vedado de exercer qualquer atividade remunerada. Ele vai ter licença ainda para repouso da gestação, para serviço militar obrigatório, por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, para tratar de interesse particular, quanto à paternidade, para concorrer a cargo eletivo previsto na legislação. Ele vai ter direito também à licença especial, que é quando a mãe, né, ela tem um filho com um portador de necessidades especiais, para desempenhar mandato classista e por motivo de acidente de serviço. Então, são esses 11 incisos, né, essas 11 possibilidades de licença do servidor. Nos próximos artigos, leem com atenção, ele define exatamente como funciona cada licença. É muito importante também, deem uma lida com atenção para entender como funciona cada uma das licenças. Mas aqui o que ele vai questionar para a gente é o que não seria, né, um motivo de licença. Então, claro que essa questão ela está sendo feita para o município de Santo André, então com base no Estatuto do Servidor Público de Santo André. Mas eu trouxe ela para a gente, para que a gente consiga aqui entender que esse é um assunto que a Banco cobra. Então, ela poderia cobrar também da gente, né? Falando, trazendo aqui 4 possibilidades, ou desculpa, na verdade, 3 possibilidades do que é licença e perguntar o que não seria uma licença. Porque, por exemplo, aqui para viagens de objetivos culturais, não é uma possibilidade de licença para a gente, não consta essa possibilidade aqui no Estatuto do Servidor Público de Lages. Então, se ela trouxesse, é uma possibilidade de licença, exceto, aí ela me traz tratamento de saúde, para repouso da gestante e para serviço militar obrigatório. Essas 3 possibilidades que ela trouxe realmente são uma possibilidade de licença. Aí ela traz, numa outra alternativa, para viagem de objetivo cultural. Então, qual seria a nossa opção errada? Para a viagem do objetivo cultural, né? Então, são possibilidades de cobrança e é importante a gente entender que a Banco ela já cobrou esse assunto questionando, né, o que é ou não licença. Então, sim, ela pode cobrar também na prova de Lages. Então, o artigo 65 é um artigo importante para que a gente leia, que a gente assimile quais são as licenças e quando elas vão ocorrer, como elas funcionam, ok? Vamos então para a questão de número 9. A questão de número 9, ela vai falar das formas de provimento, né, no serviço público. Vamos dar uma olhada em alguns artigos, depois a gente vai retornar e conseguir entender, né, a resposta da questão. Primeiramente, a gente vai trazer aqui a diferença, né, dos conceitos de readaptação, de reversão, de recondução. O primeiro artigo que eu trouxe é o artigo 28. O artigo 28, ele está revogado. Então, não existe a possibilidade de readaptação, né, no Estatuto do Servidor Público de Lages. Eu só trouxe ele revogado para poder dar a conceituação dele, porque nas questões eles sempre trazem a readaptação. Então, assim, é importante que a gente saiba o que é a readaptação, mas também é importante que a gente saiba que ela não existe no Estatuto do Servidor Público de Lages. Então, a readaptação, está revogado, é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidade que é compatível com a limitação que ele tenha sofrido da sua capacidade física ou mental. Então, quando que uma pessoa ela é readaptada? Quando ela sofre uma limitação da sua capacidade física
ou mental. Nesse caso, acontece a readaptação. Por que que é muito importante a gente decorar esses conceitos? Por quê? Porque é readaptação, reversão, recondução, são vários res e a gente confunde todos eles. Na maioria das vezes as pessoas fazem uma baita de uma confusão. Então, tente fazer um link mental. Então, quando uma pessoa é readaptada? Quando ela sofre uma limitação da sua capacidade física ou mental. Embora esse artigo esteja revogado e não vai ser objeto de cobrança. Mas, por exemplo, ela poderia cobrar na questão do que seria, né, naquele artigo que a gente trouxe, das formas de provimento, porque readaptação é uma forma de provimento, né, das 7 formas de provimento que existe, a readaptação é uma delas. Então, ele poderia trazer, são formas de provimento, a readaptação, e nesse caso, estaria certo, porque está aqui no Estatuto do Servidor Público como uma forma de provimento a readaptação, mas ela não consta no artigo 28 como não existe a possibilidade de uma pessoa ser readaptada. Por quê? Porque está revogado. Mas se a banca perguntar se é uma forma de provimento, uma forma de provimento porque está lá no estatuto, não está revogado. Agora, a conceituação e a possibilidade de acontecer essa readaptação, aí sim está revogado. Quanto ao artigo 29, muito importante, a reversão. Quando que acontece a reversão? Quando que algo é revertido? Quando diz respeito à aposentadoria por invalidez. Então, vamos à conceituação. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria por junta médica designada pelo município. Então, pensa em reversão é quando algo é revertido, ou seja, se reverte a aposentadoria. Por quê? Porque os motivos que a ensejaram não existem mais. O artigo 30. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo que resultou da sua transformação. Aqui, se ele trouxer, existe a possibilidade da reversão num outro cargo que não resultou da sua transformação. Questão alternativa completamente errada, né? Então, a reversão ela só vai ocorrer quando for no mesmo cargo. Então, o servidor aposentado ele volta para o mesmo cargo que ele exercia ou num cargo que resultou da transformação do cargo que ele exercia antes de se aposentar por invalidez. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o servidor vai exercer sua disponibilidade como excedente até a ocorrência de vaga. Então, se ele falar, encontrando-se provido o cargo, o servidor, na reversão, fica em disponibilidade. Não, ele não fica em disponibilidade. Quando o cargo está provido na reversão, o servidor ele exerce as atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Artigo 31. O artigo 31 ele vai falar da recondução. Então, quando que ocorre a recondução? O que que é a recondução? Recondução tenta fazer um link com retorno. Reconduzido é o retorno. Então, reconduziu, retornou. É o retorno do servidor estável a um cargo anteriormente ocupado. E ocorre em duas possibilidades. Quando ocorre a inabilitação no estágio probatório, ou seja, você era um auxiliar administrativo no município e você passa no concurso de procurador do município. Neste caso, você não é aprovado no estágio probatório de procurador. Ocorre lá a avaliação, né, de desempenho e você não é aprovado nessa habilitação, nessa avaliação de desempenho. Nesse caso, você retorna para o seu cargo anterior, que é de auxiliar administrativo. Ou seja, a recondução ela vai ocorrer quando existe a inabilitação em estágio probatório e você tinha um cargo anterior no município, então você volta para aquele cargo anterior. Outra possibilidade é a reintegração do anterior ocupante. Então, você está num cargo que o ocupante anterior desse cargo, ele é reintegrado. A gente já vai ver a definição de reintegração. Mas o ocupante anterior, ele é reintegrado. Nesse caso, o que acontece com você? Você vai ser reconduzido para um cargo anterior, se você tinha. Se você tinha um cargo anterior, você é reconduzido para aquele cargo anterior. Na reintegração, que é o artigo 32, ele vai falar que é a reinvestidura, ou seja, ele é reinvestido, reintegrado é ser reinvestido, a reinvestidura, então, né, do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo que resultou da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial. Então, quando que uma pessoa ela é reintegrada? Quando a demissão dela, que demissão no serviço público é uma espécie de punição, então quando a demissão dela é invalidada por decisão administrativa ou judicial.
Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo, então a pessoa ela deveria ser reintegrada, só que o cargo dela está provido. Então o que vai acontecer? Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Proporcional aqui é muito importante, tá? O examinador poderia colocar com remuneração integral. Erradíssimo. A remuneração vai ser proporcional se for posto em disponibilidade. Então, vamos retornar aqui para a possibilidade de recondução, que fala exatamente, é o link aqui, reintegração, e aí aqui ele vai definir reintegração. E aí o que ele fala aqui? Encontrando-se provido o cargo. Então aqui, você está num cargo, e esse cargo, a pessoa que ocupava ele é reintegrada. Se a pessoa que ocupava ele é reintegrada, o que vai acontecer com você que está nesse cargo? Você vai ser ou reconduzido, que é exatamente o que vai falar aqui, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante vai ser reconduzido. Ou ainda aproveitado em outro cargo. Ou ainda não tem outro cargo para ocorrer o aproveitamento. O que acontece? O indivíduo vai ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Agora, vamos para o artigo 33. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento. Então, aqui, não existe um cargo, você, servidor, ficou em disponibilidade com remuneração proporcional. Como que você retorna para o serviço público quando ocorre a vacância de uma vaga? Quando tem uma vaga para você retornar? Nesse caso, ocorre o aproveitamento. Então, isso que o artigo 33 vai falar. O retorno da atividade, a atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, em cargo de atribuição e vencimento compatível. Não pode ser num cargo e com um vencimento completamente desproporcional do anterior. Então, antes ganhava 10 mil, agora passou a ganhar 30. Isso não existe. Com o anteriormente ocupado, né? Então, o cargo e o vencimento tem que ser compatível com o cargo anteriormente ocupado. Artigo 34. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 5 dias. De novo, né? Prazo para entrar em exercício, 5 dias, salvo doença comprovada por junta médica. Então, diante do conhecimento que a gente teve agora, vamos lá para a resolução das questões. A questão de número 9 vai falar aqui. O servidor em disponibilidade. Quando o servidor está em disponibilidade, como que ele volta para o serviço público? Através do Instituto do Aproveitamento. Então, o servidor em disponibilidade poderá, em certas situações, voltar ao serviço público. É isso que ele vai trazer para a gente. A legislação municipal concede a seguinte denominação a essa forma de provimento: aproveitamento, né? Reversão, a gente viu que não é. Reconduzido, também não é. E o acesso, também não é. Já a questão de número 10, uma questão super recente, de 2023. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o conceito de reversão. Lembra o que é reversão? É quando reverte a aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez, porque não existem mais os motivos que ensejaram aquela aposentadoria. Então, das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o conceito de reversão. Forma de provimento em cargo público definida no estatuto. Qual é? Alternativa B, né? Então, reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Então, aqui ele vai confundir, ele vai trazer o conceito de recondução, de readaptação, ele vai trazer aqui vários de reinvestidura, vários conceitos, ele vai misturar. Então, por que é tão importante a gente realmente conseguir assimilar o conceito de reversão, de recondução, de reintegração? Por quê? Porque ele vai realmente confundir os conceitos ali. Então, tem que fazer um link no cérebro mesmo, né? Aqui definindo o que é reversão, reverteu a aposentadoria. O que é reconduziu, né? Reconduzido é o retorno, né, do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, retornou, recondução é o retorno do servidor.
A reintegração, o que que é a reintegração, né? É a reinvestidura do servidor, né? Porque a demissão dele foi invalidada, seja a demissão invalidada, seja na via administrativa, seja na via judicial. Então, assim, é extremamente importante, escrevam, né? Pega um papel, escreve mesmo, porque é extremamente importante a gente conseguir assimilar a diferença desses conteúdos, porque sim, elas são cobradas na prova justamente porque é difícil, né? É difícil a gente decorar, é difícil a gente conseguir assimilar, a gente tem que fazer muitas vezes para a gente realmente conseguir entender esses conceitos, e a intenção do examinador é justamente fazer com que a gente erre uma questão. Então, ele vai trazer justamente aqueles assuntos, aqueles conteúdos que nos confundem. Vamos agora para a próxima questão. A questão de número 11, ela vai falar sobre a estabilidade do servidor. O artigo 25, ele traz que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos. Esse prazo já está bem assimilado pelo cérebro, né? Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação periódica para o desempenho do cargo, especialmente. Então, esses incisos são importantes, ela poderia cobrar algo nesse sentido, então trazer aqui 3 incisos corretos, né, 3 alternativas corretas, e colocar uma quarta completamente descabida e perguntar o que, tá, né, são todas formas, né, de avaliação, exceto, e aí me trazer uma quarta forma que não tem nada a ver com o assunto aqui. Então, assimilar esses incisos também é importante. Então, o que vai se avaliar especialmente numa avaliação periódica? Vai ser a assiduidade, a disciplina, a iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. Então, ele poderia colocar, vai se avaliar especialmente, exceto a assiduidade, disciplina, iniciativa e má-fé, sabe? Eles colocam, assim, algo que realmente não tem nada a ver ali, né, com o assunto. Parágrafo 1º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Parágrafo 3º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, o Instituto da Recondução aqui é o retorno, lembra lá? A recondução é o retorno, né, do servidor para o cargo anteriormente ocupado. Então, nesse caso, ele retorna para o cargo anteriormente ocupado, por quê? Porque não foi aprovado num estágio probatório. Vamos então para a questão, para a gente ver o que ela está questionando da gente. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período ele quer o período aqui, né? O período são 3 anos, como a gente leu no artigo 25. Então, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetivo de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Aqui ele trouxe até os fatores a serem observados, mas ele poderia, né, fazer uma questão justamente questionando quais são esses fatores. Então, aqui a nossa resposta, o período, né, de estágio probatório, são de 3 anos, conforme o artigo 25, que fala aqui no período de 3 anos. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 12 e 13, elas vão falar do processo disciplinar. Então, eu separei uns artigos aqui que falam, que dizem respeito a isso, são artigos importantes também, lembrando, sempre anotem, né, os artigos que a gente trouxe aqui para resolver a questão, porque são assuntos importantes. Então, vamos analisar os artigos e depois a gente retorna para a questão. O artigo 133, ele vai falar que o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo, emprego ou função em que se encontre investido. Então, o que é um processo disciplinar? É um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo, emprego ou função em que se encontre investido. 134. Processo disciplinar será conduzido por comissão composta por, no mínimo, 3 servidores estáveis. Ele poderia colocar aqui servidores não estáveis, já tornaria a alternativa incorreta. Designados pela autoridade competente, que vai indicar dentre eles o seu presidente ou pelo corregedor, quando for o caso. Vamos já para o artigo 138. Prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, qual é o prazo para concluir um processo disciplinar?
90 dias. Então, não vai exceder 90 dias, admitida a sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias exigirem. Então, grave, processo disciplinar, 90 dias. Parágrafo único. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando os seus membros dispensados do ponto até a entrega final do relatório. O artigo 129, ele vai falar o seguinte: a autoridade, aliás, que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço público ocorrida em sua jurisdição, é obrigada a requerer a sua imediata apuração, mediante sindicância ou processo disciplinar. Qual é a diferença de sindicância e de processo disciplinar? Vou trazer um exemplo. Vamos supor que um contribuinte vai na Secretaria da Fazenda do município fazer uma denúncia, né, sobre algum servidor. Essa denúncia, ela nunca poderá ser anônima, né? Ela tem que ter identificação e endereço do denunciante, mas esse denunciante, ele não tem nenhum elemento probatório. Então vai ter que ser feita uma investigação para ver se essa denúncia dele procede. Como que se faz uma investigação? Através de uma sindicância. Quando que eu vou fazer uma sindicância? Quando eu não tenho elementos probatórios o suficientes para poder instaurar um processo administrativo. Nesse caso, eu faço uma sindicância. E qual é o resultado da sindicância? A sindicância fala o artigo 131. Então, da sindicância pode resultar o arquivamento do processo. Então, eu vi que aquela denúncia daquele contribuinte é completamente infundada. Nesse caso, eu arquivo aquela sindicância. Ou eu vi que tem fundamento. Eu levantei elementos probatórios o suficientes que me falam que sim, a denúncia dele tem fundamento. Nesse caso, aí o que acontece? A instauração de um processo disciplinar, que conforme a gente viu no artigo anterior, qual é o prazo desse processo disciplinar? Terá o prazo de, no máximo, 90 dias, sendo prorrogado uma vez por igual período, né? Então, aqui, ó, o processo disciplinar não vai exceder 90 dias. Já a sindicância, qual é o prazo dela? Então, ó, a apuração dos fatos, né? O prazo para concluir a sindicância não vai exceder 60 dias. Então, o processo disciplinar 90 dias, a sindicância 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade que instaurou. O artigo 132, como medida cautelar, então, é uma medida de cautela. Por isso que vai acontecer o que a gente vai ler aqui, que não vai ter o prejuízo da remuneração. Então, como medida cautelar, a fim de garantir a apuração dos fatos, a autoridade que promoveu a sindicância ou instaurou o processo disciplinar poderá, em decisão fundamentada, determinar o afastamento do servidor envolvido nas irregularidades pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único, o afastamento pode ser prorrogado por igual prazo, fim do qual vão cessar os efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, qual o prazo que eu posso afastar um servidor? Por que eu afasto um servidor? Porque ele pode, de alguma forma, interferir, né, naquela investigação ou naquele processo. Então, como ele pode interferir, o que a gente pode fazer? Como medida cautelar, como uma medida de cautela, de prevenção, a gente afasta ele. Mas a gente afasta ele sem prejuízo da remuneração. Se vier na questão com prejuízo da remuneração, alternativa incorreta. E aqui é uma ótima pegadinha, porque o que as pessoas acabam pensando? Ele não está trabalhando, se ele não está trabalhando, ele não recebe. Não, por quê? Porque é uma medida cautelar, é uma medida preventiva. Eu não sei ainda se esse servidor é culpado ou não. E então, se eu deixasse ele sem remuneração, já seria uma forma de puni-lo, e é absurdo, porque eu não sei se ele realmente se procede, né, aquelas denúncias. Então, imagina como é que eu vou suspender a remuneração numa situação que é cautelar, é uma medida de cautela. Eu nem sei se a pessoa realmente procede aquelas denúncias. Então, por óbvio, né, se a gente pensar dessa forma, aí acaba parecendo óbvio, né? Por óbvio, eu não posso ter prejuízo da remuneração desse servidor. Vamos, então, para as questões. A questão 12 vai falar que é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Então, é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade. Ou seja, como é que a gente apura a responsabilidade? Lembra que na sindicância eu investigo, eu levanto elementos que podem ou não me levar à instauração de um processo disciplinar.
E o processo disciplinar, sim, é para que eu possa atribuir a responsabilidade. Então, qual é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade? O que apura a responsabilidade é o processo disciplinar. Aqui, às vezes, as pessoas confundem com sindicância, porque, embora não tenha a alternativa aqui de sindicância, a gente vai ver que na próxima questão tem. Na próxima questão, segundo o Estatuto do Servidor Público, aqui, né, de Otacílio Costa, aponte a alternativa que corresponde ao procedimento administrativo destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Então, ó, exatamente, na verdade, o que fala o nosso artigo 133, né? O processo disciplinar, ele é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com a atribuição do cargo, emprego ou função em que se encontra. Então, é exatamente o que ele trouxe aqui. Ele quer o procedimento que se destina a apurar responsabilidade de servidor por infração, que é o processo disciplinar. E aqui ele traz sindicância, que algumas pessoas poderiam confundir processo disciplinar com sindicância. Então, gravem bem o conceito do que é processo disciplinar, lembrando que sindicância, né, é um procedimento investigativo, né, é o meio pelo qual, se eu conseguir realmente levantar elementos probatórios para instaurar um processo disciplinar, aí sim eu vou para o processo disciplinar, que é uma forma, né, de responsabilizar o servidor. Vamos então para a nossa próxima questão. A questão de número 14, ela vai falar sobre o procedimento de avaliação de desempenho, né, e as formas de perder o cargo público, quando o servidor ele é estável. Vamos ler os artigos e depois a gente retorna para a alternativa das questões. O artigo 26, ele fala que o servidor aprovado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo vai adquirir estabilidade no serviço público municipal após completar 3 anos de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório, conforme disposto no artigo anterior. Lembrando aqui que a estabilidade é no serviço público. Tentar fazer um link. A estabilidade do servidor é no serviço. Então, a estabilidade do servidor é no serviço, não é no cargo. Existem muitas questões que eles trazem na alternativa que a estabilidade é no cargo, e não é. A estabilidade do servidor é no serviço público. No artigo 27, o servidor estável vai perder o cargo. Aqui ele vai elencar 4 possibilidades de perda do cargo do servidor estável, sendo a primeira delas sentença judicial com trânsito em julgado, ou seja, não existe mais possibilidade de recurso. Inciso 2º, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, aquela mesma avaliação que se faz lá para conceder a estabilidade para o servidor, também é feita para o servidor estável. E o inciso 4º vai falar das hipóteses que são trazidas lá pelo parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Esse parágrafo, né, esse artigo, ele faz inclusive remissão à Lei de Responsabilidade Fiscal, que uma das possibilidades de perda do cargo do servidor estável é quando se excede a despesa com pessoal, quando o ente público excede, ele tem um limite de despesa com pessoal e ele excede esse limite. Quando ele excede esse limite, na tentativa de fazer com que ele retorne, né, a esse limite, ocorre a perda do cargo, primeiramente dos cargos comissionados, depois ocorre a perda do cargo, se ainda assim ele não conseguir, né, se adequar ao limite da despesa com pessoal. Então, primeiramente, é a perda dos cargos comissionados, posteriormente, a perda do cargo dos servidores não estáveis, e, por fim, por último, a perda do cargo de servidor estável. Então, como última possibilidade, quando em nenhuma das outras foi possível se restabelecer o limite da despesa com pessoal, aí nesse caso o servidor estável existe a possibilidade de ele perder o cargo. Então é isso que fala o inciso 4º. Essa situação aqui é bem específica, tá? Não acredito que o examinador vá cobrar, mas como tudo é possível, então eu já tentei trazer aqui como ele só faz remissão, né, a esse artigo da Constituição, ele não explica a situação. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para que faça um pouco mais de sentido esse inciso 4º do artigo 27.
que são essas 4 possibilidades de perda do cargo do servidor estável. O parágrafo 1º, né, do artigo 27 vai falar que, invalidada por sentença judicial a demissão, será ele reintegrado, lembra lá do Instituto da Reintegração, é quando, né, é o retorno do servidor que foi demitido para o serviço público, né? E o eventual ocupante de vaga, lembra, o ocupante que estava na vaga de quem é reintegrado é reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ele poderia colocar aqui com direito à indenização. Seria também uma questão, né, e que estaria errado. Por quê? Porque não tem direito, quem é reconduzido não tem direito à indenização. Ou vai ser reconduzido, ou vai ser aproveitado, ou vai ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional. A gente já leu já tem uma noção do que é essa definição, né? Parágrafo 2º, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional. Ficou em disponibilidade, remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, vamos fazer a leitura da questão para que a gente, agora, com esse conhecimento, resolva a questão. Questão 14, vai falar que o servidor estável poderá perder o cargo em razão de decisão judicial ou administrativa. Para esta última hipótese, entre as alternativas abaixo, aquela que fundamenta a decisão. Então, quando que o servidor estável ele pode perder o cargo em razão de uma decisão judicial ou administrativa? Então, são 4 possibilidades de perda do cargo de um servidor estável. Em virtude de sentença com trânsito em julgado, em virtude de um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica e mediante aquela possibilidade, né, do limite de despesa com pessoal. Então, a alternativa A, denúncia de irresponsabilidade funcional, errado. B, decisão arbitrária de autoridade competente, errado. Ausência constante do expediente, errado, porque não traz, o artigo 27 não traz essa possibilidade para a gente. O que o artigo 27 traz aqui? O procedimento de avaliação de desempenho. É uma possibilidade do servidor estável perder o cargo. Vamos agora para a nossa próxima questão. A questão de número 15, ela vai falar justamente sobre vencimento e remuneração, sendo que ela foi aplicada essa questão para Lages, né, naquele concurso de 2021, para o concurso de engenheiro, que também foi feito pela Banco-Ban. Então, a questão, ela vai trazer esses conceitos. Então, já antes de a gente ler o artigo, eu já vou mencionar aqui que é muito comum as pessoas confundirem remuneração com vencimento. Então, vamos se atentar bem para essa conceituação, porque geralmente é trazido isso, e geralmente o erro é sempre o mesmo, é a confusão que se faz entre o que é vencimento e o que é remuneração. O artigo 40, ele vai falar aqui, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, com valor fixado em lei. Então, o que é vencimento? É retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Então, falou em vencimento, fala-se em retribuição, tá? Pelo exercício de um cargo. Já remuneração, pensa que remuneração é o VV, é vencimento mais vantagem. Então, falou em remuneração, ela engloba não só o vencimento, mas também a vantagem. Então, remuneração é igual a VV, vencimento em vantagem. Então, pensou em remuneração, já faz um link automático no cérebro lá, com vencimento e vantagem. Falou em vencimento, aí é meramente a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Eu trouxe o artigo 44 porque eu já fiz provas em que ela caiu. E ela fala o seguinte, as reposições e indenizações ao erário municipal, né, então ao ente municipal, serão descontadas em parcelas mensais não superior à 10ª parte do estipêndio. Estipêndio aqui significa a remuneração, tá? Então, não serão superiores à 10ª parte do estipêndio do servidor em valores atualizados. Então, por algum motivo, o servidor ele precisa fazer uma restituição, né, para o ente municipal ali. Então, essa restituição ela não pode ultrapassar a 10ª parte da remuneração do servidor. Se vier literalidade da lei, a 10ª parte do estipêndio. Então, é possível que eles colocam outro número, ao invés de colocar 10º, colocam outros números aqui, e aí o candidato já erra, tá? Então, seria a 10ª parte do estipêndio.
Vamos à questão. É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Ó, retribuição pecuniária. Não falou aqui em vencimento, não falou em vantagem, porque se ele tiver que falar em remuneração, ele vai ter que falar em vencimento e vantagem. Ele falou o quê? É a mera retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, de provimento efetivo ou em comissão, com valor fixado em lei. Perfeito, é a nossa definição do artigo 40. Então, conforme determina o Estatuto do Servidor Público de Lages, o enunciado apresenta a definição de vencimento. Então, questão bem aqui, é tranquila, né? Tranquila ali, decorar remuneração e vencimento, porque é uma possibilidade de uma questão na nossa prova, tá? Vamos agora para a questão 16, que é a nossa última questão. A questão de número 16, ela vai falar sobre as formas de vacância do cargo público. Então, quais são as formas de um cargo público? Ele fica vago. O artigo 35, ele vai trazer as possibilidades para a gente. Então, a vacância do cargo público ocorrerá quando, né? Vai decorrer de exoneração. Então, a exoneração é quando, por exemplo, o servidor ele não foi aprovado no estágio probatório, ou quando o servidor ele pede para sair do serviço público, ele vai ser exonerado. Já a demissão é uma forma de punição, né, do servidor, né, no serviço público, é uma forma de punir, né, esse servidor por algo que ele tenha cometido. Então, se ele é demitido, o cargo também fica vago. Se ele é promovido, o cargo fica vago. Se ele é readaptado, fica vago. Se ele é aposentado, se ele toma posse num cargo que é inacumulável ou se ele falece. Então, são 7 as possibilidades de vacância do cargo. Lembra que eu comentei que a readaptação no Estatuto, o artigo 28, está revogado, né? Então, não tem como se cobrar algo com relação à conceituação ou à possibilidade de acontecer uma readaptação no ente público, porque está revogado no Estatuto de Lages. Entretanto, se o examinador ele fizer uma questão perguntando são formas de vacância, a exoneração, a readaptação, a aposentadoria e a nomeação. Então, exceto, né? Ele pode colocar são formas de vacância, exceto. Então, exoneração é uma forma de vacância, demissão é uma forma de vacância, promoção é uma forma de vacância, readaptado, embora esteja revogado, está aqui no rol de forma de vacância. Então, ele pode cobrar, porque readaptado é uma forma de vacância. Agora, se ele coloca são formas, né, de vacância, exceto, aí coloca lá uma alternativa nomeação. Qual que está errado? Nomeação, porque nomeação não é uma forma de vacância. Então, tem que assimilar aqui que são formas, essas 7 possibilidades de vacância, pensando que ele pode sim cobrar, inclusive, a readaptação aqui. Tudo certo? Então, vamos voltar para a questão e ver o que ela está cobrando da gente. O Estatuto do Servidor Público Municipal define que são formas de vacância do cargo público, exceto, é justamente o exemplo que eu dei, né, que ele trouxe. Ó. Então, é uma vacância, aposentadoria, demitiu, também vai ficar vago o cargo, faleceu, o cargo também fica vago. Agora, nomeou, não. Nomeou, aí, na verdade, o cargo ele passa a ser exercido, né? Então, é uma possibilidade. Então, aqui, ao invés de colocar falecimento, ele poderia colocar readaptação, porque sim, readaptação é uma forma de vacância. Tudo bem? Então, quanto às questões, nós encerramos por aqui e eu trouxe outros artigos para que a gente possa analisar, que são outros artigos que têm uma certa importância, existe sim uma possibilidade de cair, embora, logicamente, tem que estudar toda a legislação, porque existem várias definições ali, né, que são muito importantes e que são passíveis de ser cobrado em prova, mas as questões que eu trouxe ali são que, de alguma forma, ela me ressaltou alguma coisa que eu achei interessante. Então, que eu acho que sim, existe uma possibilidade maior de cobrança. Tudo bem? Vamos aos artigos. Então, o primeiro artigo que eu gostaria de ressaltar é o artigo 46, que ele vai falar sobre as vantagens. Ele fala o seguinte: além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: adicional, gratificação, indenização, vantagem pessoal e auxílio pecuniário, sendo que adicional e gratificação se incorpora ao vencimento e indenização não se incorpora ao vencimento. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Ele poderia trazer uma alternativa falando que indenização se incorpora ao vencimento. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. Então, também, ele poderia trazer uma alternativa falando que gratificação e adicional não se incorpora ao vencimento ou provento. O artigo 49
constitui indenização do servidor, diária e transporte. O artigo 50, os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em decreto pelo prefeito, no âmbito do executivo e através de resolução para os servidores do legislativo. Então, os valores de indenização, assim como as condições para a concessão, vão ser estabelecidas no âmbito do executivo por decreto e no âmbito do legislativo por resolução. Artigo 54. O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento será deferida uma gratificação pelo seu exercício nos valores fixados em lei. Parágrafo único. A gratificação prevista nesse artigo não se incorpora ao vencimento, considerando que gratificação, em regra, se incorpora ao vencimento. Então, olha a ressalva que ele traz aqui. Gratificação prevista nesse artigo não se incorpora ao vencimento. Então, como regra, sim, nessa situação, não, quando o servidor ele é investido em função de direção, chefia ou assessoramento. Então, será deferida uma gratificação pelo seu exercício, e essa gratificação, ela não se incorpora ao vencimento. Outro artigo, e o último artigo que eu acho muito importante, porque na lei orgânica é um prazo e aqui no estatuto é outro, tá? É o prazo para licença da servidora gestante, que é de 180 dias. Então, ele perguntou sobre esse prazo, baseado no Estatuto do Servidor Público, são 180 dias, ok? Isso é muito importante. Tudo bem? É isso que eu me propus a trazer para vocês. Eu espero que ajude, né, que esclareça um pouco mais, né, porque eu sei que ler a legislação a esmo acaba fazendo com que a gente não assimile muito o conteúdo. Agora, quando a gente se baseia em questões, aquele assunto parece que já, né, se esclarece um pouco mais, já se ressalta um pouco mais. Então, quando a gente vai estudar, a gente já acaba estudando com uma atenção maior, porque a gente sabe que aquele assunto já foi cobrado. E o meu propósito é esse, trazer os assuntos justamente que já foram cobrados, para que quando vocês forem fazer uma revisão, uma última revisão, né, antes de fazer a prova, para que aqueles assuntos que foram cobrados no exercício já se ressaltem, porque a gente sabe que, como ela já cobrou em outros municípios, existe a possibilidade de ela cobrar na prova de Lages. Então, eu desejo a todos uma boa prova e boa sorte.